Por que há toda essa preocupação com a política de preços da Petrobras e com os preços que ela pratica, né? Em termos bem resumidos, a Petrobras ela extrai aqui no Brasil o petróleo a um custo de aproximadamente US$ 30 o barril, considerando já os impostos, mas ela tomava como referência o preço internacional de aproximadamente US$ 80 do barril. Esse é o chamado preço de paridade de importação, PPI, que foi adotado ainda no governo Temer. Com o PPI, a Petrobras ela passou a formar os preços dos combustíveis vendidos no Brasil como se eles fossem 100% importados e ainda considerando custos de transporte e taxas de importação inexistentes para o petróleo nacional. Então, os preços da gasolina, do óleo diesel, por exemplo, eles seguiam as variações dos preços internacionais e também sofriam com a cotação do dólar aqui no Brasil. O que a Petrobras propôs foi considerar na composição dos preços dos combustíveis o custo de exploração no Brasil, além dos preços internacionais e os preços praticados pelas refinarias e importadores privados aqui no Brasil, né? Mas ainda não está muito claro como vai funcionar essa nova fórmula, né? Como ela será aplicada. Ou seja, o preço de paridade de importação ele continua sendo uma referência, ele continua sendo utilizado, mas será apenas uma das referências utilizadas na composição dos preços. Uma outra questão é se isso cria incerteza no mercado. Não necessariamente, pois também não havia grande segurança, grande estabilidade dos preços internacionais e também na taxa de câmbio, né? Nós tivemos situações recentes onde o petróleo estava cotado acima de US$ 100 o barril. Com o PPI, né, o preço de paridade de importação, houve momentos em que os preços variavam continuamente, havia uma grande volatilidade nos preços, devido à cotação internacional e também devido à variação do dólar. Então, o cenário, vamos assim dizer, de incerteza ou de instabilidade, ele não muda muito. Ao que parece, a Petrobras ela pretende manter os preços em patamares mais baixos e reduzir essa volatilidade. E, de qualquer forma, atualmente a Petrobras tem certos limites para a redução dos preços, pois ela não abastece todo o mercado nacional. Há refinarias e importadores privados que abastecem parte do mercado que a Petrobras não abrange, e essas refinarias e esses importadores vão pressionar para que seja mantida certa paridade com os preços internacionais. Caso contrário, eles poderão deixar de abastecer a parcela do mercado interno que não é abastecida pela Petrobras. Isso pode, né, provocar uma falta de combustíveis em determinadas áreas. De qualquer forma, a Petrobras sinaliza que pretende investir no aumento de sua capacidade de refino, mas isso não ocorre tão rapidamente. Portanto, uma certa conciliação com as refinarias e importadores privados deverá ocorrer pelo menos durante algum tempo. Uma outra questão que se coloca é se a redução do preço da gasolina, diesel e gás de cozinha, que ocorreu agora, já é um reflexo dessa nova política de preços. Não é reflexo dessa nova política de preços. Na verdade, os preços estavam acima do preço de paridade de importação, do PPI, ou seja, estavam acima da cotação internacional. E com a redução, a gasolina ficou dentro dos valores internacionais praticados, o diesel ficou um pouco mais baixo, provavelmente porque foi aumentada, né, ampliada a importação do diesel da Rússia, que está com cotação menor do que a praticada por outros países, até para facilitar a colocação desse diesel no mercado, em função dos boicotes existentes. Somente ao longo dos próximos meses é que nós veremos a aplicação na prática dessa nova política de preços. A gente vai conseguir perceber como ela vai funcionar e como esses novos preços eles serão calculados. Uma outra questão também que se coloca, né? Como fica a situação do etanol? Né? Ele vai perder competitividade? Veja, o governo não sinalizou com nenhuma medida para o setor de produção do etanol, né?
Então, diante da redução do preço da gasolina, é provável, né, ou possível, que o etanol ele perca a competitividade. E seria muito importante que o governo formulasse um plano de longo prazo para o setor de biocombustíveis, pois assim, é necessário reduzir o uso de combustíveis fósseis para a redução das nossas emissões. E é importante sempre lembrar que nós temos uma cadeia completa de produção, distribuição, comercialização e uso do etanol, porque boa parte da frota de automóveis é constituída de motores flex, né, que podem usar tanto gasolina quanto etanol, mas isso, né, não está sendo considerado pelo governo até o momento, o que é preocupante, ou seja, nós não temos ainda uma política voltada para os biocombustíveis.